Bom, alunos do terceiro ano do ensino médio, então eu vou corrigir agora o teste que eu passei para vocês, teste preparatório para recuperação semestral. Tá? Então, essa recuperação semestral ela foi criada aqui pela Resolução 42, como vocês estão vendo ali na tela, né? Então, Resolução 42, agora vocês têm mais uma recuperação. Além das que vocês já fazem bimestralmente, tem agora a recuperação semestral baseada, né, fundamentada na prova São Paulo, em cima aí dos conteúdos que vocês tiveram o pior rendimento, o pior aproveitamento. Então eu separei aí questões nas quais todas as salas praticamente, né, todos os terceiros anos tiveram dificuldade. Vamos dar uma olhadinha aqui qual foi o ponto de dificuldade em comum a praticamente todas as salas. Tá? Então no terceiro A, o ponto de maior dificuldade foi Guerra Fria. Então, só 25% dos alunos conseguiram ir bem nesse tema. Tá? Então, a gente vai corrigir daqui a pouquinho a questão 24. No terceiro B, o pior rendimento foi em panafricanismo. 33% dos alunos conseguiram desenvolver o assunto, que vai ser tratado na questão 21. Aí no terceiro C, empatou, né, 40% em três temas aqui, em três conteúdos. Então, Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial e Panafricanismo. Tá? Então, questão 24, 16 e 21. E no terceiro C, 39% dos alunos somente conseguiram nota, né? O tema aí com pior rendimento foi também panafricanismo, né? Novamente aqui aparece a questão 21. Tá? Apesar aqui da questão 16, a questão 21, eu não ter colocado aqui para o terceiro A, também foi questões onde a sala teve um rendimento ali muito baixo, na casa dos 30%. Tá? Mas eu coloquei aqui o que foi mais chamativo, 25% só de aproveitamento. Então as questões que a gente vai corrigir agora, elas têm a ver aí com o baixo rendimento nesses conteúdos. Então, Guerra Fria, questão 24, onde vocês teriam aí que compreender as características da Guerra Fria. Panafricanismo, né? No panafricanismo, a gente teria aí que desenvolver com vocês, reconhecer os princípios do panafricanismo. Tá? Então, na correção, ponto a ponto, isso vai ficar claro para vocês. Aqui no caso de Segunda Guerra Mundial, apesar de estar marcado aqui só no terceiro C, mas também foi baixo rendimento nas demais salas, né? Você tem o Pacto Nazi-Soviético, tá? Então, que é a questão 16 que a gente vai corrigir. E aí repete-se, né, o panafricanismo também no terceiro D. Então, separei essas questões e a gente vai fazer a correção explicada agora. Então vamos fazer aqui a correção da questão 21 do Provão Paulista. Leia abaixo um trecho do discurso do líder africano Kwame Nkrumah, membro do movimento chamado Pan-Africanismo. Então aqui já viram, né? O tema é Pan-Africanismo. Eu falo da liberdade. Durante séculos, os europeus dominaram o continente africano. O homem branco se arrogou o direito de governar e ser obedecido pelos não brancos. Sua missão, dizia ele, era civilizar a África. Sob esse manto, os europeus roubaram o continente de vastas riquezas e infligiram sofrimentos inimagináveis ao povo africano. Tudo isso forma uma história triste, mas agora devemos estar preparados para enfrentar o passado com suas memórias desagradáveis e olhar para o futuro mundo. Então, tirado aqui de um textinho do livro do Land Manuel, tá? Página 108. Então, trecho do discurso de Kwame Nkrumah, exceto do texto Eu Falo da Liberdade, uma declaração de ideologia africana, publicado em 1961. Então aqui vamos ao que é questionado.
Os princípios do pan-africanismo estão presentes quando o autor... E aí temos as alternativas. Mas eu separei aqui do lado para vocês um trechinho com os princípios, né? Eu anotei para vocês os principais pontos do pan-africanismo. Vamos ler junto aqui. Deixa bem amplo. Então, pan-africanismo, né? Então, pan-africanismo. Dentre seus princípios, destacam-se a defesa da unidade, da justiça, da igualdade, da solidariedade e do direito à autodeterminação dos povos do continente africano na luta contra o colonialismo. Colonialismo a gente já estudou até bastante, tá? Agora, dentro aí do que vocês deveriam ter lido a respeito do pan-africanismo, a gente ainda tem um movimento literário, né, político literário chamado negritude. Então, no negritude, vou minimizar um pouquinho aqui, a gente tem, né, como definição um movimento. Deixa eu pegar o laser aqui para vocês visualizarem melhor. A gente tem aqui um movimento político-literário nascido no final dos anos 30, tá? Então no período de 1930, também contribuiu com as ideias que alimentam as independências africanas. Então ele contribui também com o pan-africanismo. Defendiam a valorização das culturas negras e rejeitavam radicalmente a dominação colonialista. Percebam que isso vai de encontro, né? Vai ao encontro, no caso, do que prega aí o pan-africanismo. Ideia central. Africanos e seus descendentes têm um patrimônio cultural comum. Precisa-se estreitar trocas culturais em busca de qualidade de vida e independência. O que é preciso ficar claro é que o pan-africanismo, deixa eu subir aqui, o pan-africanismo, ele é um movimento aí que surge, tá, no século XX, final do século XIX para o século XX. Ele vai surgir na América, tá? Então ele surge na América Central e América do Norte, mas vou deixar aí como América, ok? Então, não é necessariamente, apesar do nome, não é necessariamente um movimento surgido aí na África. Dentro desse mesmo material, pessoal, vocês têm que se apropriar também do que foi a Conferência de Bandung na Indonésia. Então, a conferência, né, ela foi formada inicialmente ali por 29 países independentes e se autodenominaram Terceiro Mundo. Mais tarde, essa autodenominação ela vai ganhar uma conotação de subdesenvolvimento também, tá? Mas nesse momento a Conferência de Bandung, né, na Indonésia, 1955, pós-Segunda Guerra Mundial, né, esses países se declaram não alinhados, né? Então eles declaram o não alinhamento aos Estados Unidos e à União Soviética. Então, lembrando que na Guerra Fria, né, esses dois países procuravam aí ampliar a sua zona de influência. Então esses países, os países membros da Conferência de Bandung que participavam, né, eles se declaravam não alinhados à Guerra Fria, né, nem se posicionando aos Estados Unidos, nem se posicionando ao lado da União Soviética. Então esse não alinhamento ele é sinônimo de neutralidade, eram neutros. Né? Apoio às independências na África e Ásia. Então, a Conferência de Bandung apoiaria, né, os 29 países membros apoiariam qualquer país africano e asiático, né, que ainda estivesse sobre o poder colonialista, né, das potências europeias. Mas vamos lá, voltar aqui à nossa atividade, então. Vamos à correção da questão 21. A propósito, o material disponível no Google Sala de Aula para vocês estudarem é justamente esse aqui. Tá?
Então ele está disponível no Google Sala de Aula, eu coloquei para vocês a versão em PDF, mas vocês têm a versão em PowerPoint também, e também essa versão em PDF dentro do repositório, como vocês já sabem, tá? Então isso aí não é segredo para ninguém, o material está sempre disponível para vocês. Então acessem lá, caso ainda haja dúvida, e reforce os estudos. Então vamos às alternativas. Acho que está bem visível aí para vocês agora, né? Então vamos lá. Vou pegar a caneta aqui, o laser. Então vamos lá. Os princípios do panafricanismo estão presentes quando o autor A. afirma que a colonização europeia na África foi uma imposição de domínio e exploração, e não uma missão civilizadora. Então, os princípios do panafricanismo estão presentes quando o autor afirma que a colonização europeia na África foi uma imposição de domínio e exploração, e não uma missão civilizadora. Então, isso daqui está no texto? Sim, está no texto. Tá? Então, vamos pegar aqui. Deixa eu minimizar um pouquinho agora, para pegar todo o textinho. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar um marca-texto aqui. Então, durante séculos, os europeus dominaram o continente africano. O homem branco se arrogou o direito de governar e ser obedecido pelos não-brancos. Sua missão, dizia ele, era civilizar a África. Sob esse mando, os europeus, percebam, europeus roubaram o continente, né? Infligiram sofrimento aos povos africanos. Tudo isso é uma história triste, mas agora devemos estar preparados para enterrar o passado. Então, enterrar o passado aqui. E preparar aí para o futuro, né? Então percebam, aqui está muito claro que o homem branco ele se arroga o direito, né, de governar e se intitula ali, dizia, né, que a missão era civilizar. Ele coloca até aqui entre aspas, né, esse civilizar. Então a gente percebe aqui que a questão A ela é correta, né, ela atende ao que o texto, ao que o fragmento de texto propõe aí sobre o que foi o colonialismo, né, o que prega aí o pan-africanismo. Então vou marcar de verdinho aqui a alternativa A. Tá? Então a missão não é civilizadora. Tá? Não civilizadora. É predatória, né? No caso ela é violenta, agressiva. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos analisar as demais questões. Então, vocês já sabem que a A está correta. Agora vamos entender o que está de errado com as demais afirmações. Vou pegar outro marca-texto, pegar um vermelho. B. Afirma a necessidade de buscar a cooperação das antigas potências coloniais. Então, isso aqui está errado, né? A última coisa que o texto afirma é que vai buscar a cooperação das antigas potências. Quando você fala ali em enterrar, né, esse legado aí, enterrar esse passado e olhar para o futuro, você não quer nada com as antigas potências, tá? Principalmente nesse processo de independência. Isso vai contra os princípios do pan-africanismo que a gente leu. C. Expressa o desejo de manter vínculo colonial. Né? Então não, lembra lá que o pan-africanismo ele prega a independência, tá? Então vamos ver, mas vamos ver o restante.
manter vínculo colonial como forma de fortalecer o continente no intuito de enfrentar desafios futuros. Né? Então a gente fala ali, o texto fala de olhar para o futuro, mas ele fala em enterrar esse passado colonialista. Tá? Então não tem nada de manter vínculo. D. Afirma que a colonização europeia não foi uma imposição de domínio. Aqui, ó. Não foi uma imposição de domínio e exploração. Tá? Posso até subir aqui se caso alguém tenha dúvida. Né? O texto ele vai aqui falar muito disso. Se arrogou o direito de governar e ser obedecido. A missão, dizia ele, era civilizar. Sob esse manto, os europeus roubaram o continente de vastas riquezas e infligiram sofrimentos inimagináveis ao povo africano. Tá? Então, você fez foi uma imposição, né? Um domínio predatório, exploratório. Então, aqui a D está completamente incorreta. Na verdade, essas questões, pessoal, elas estão tão fáceis que isso aqui dá para resolver por dedução lógica, né? Tendo lido o material, conhecendo um pouquinho só do africanismo, não tinha como errar isso aqui, você nem precisava desse texto aí, né, introdutório. Mas vamos lá, vamos ver a questão alternativa E, né? Alternativa E, o que ela tem aí de errado? E expressa que a independência africana do capital estrangeiro deve continuar. Desculpa, eu disse independência, né? Vamos lá. Expressa que a dependência africana do capital estrangeiro deve continuar sendo fortalecida, sem romper as formas de colonialismo. Sei lá, precisa explicar isso, né? Então você não quer manter manter a dependência, né, do capital estrangeiro. Cara, ninguém quer isso. Não só lá, em nenhum lugar. Tá? O Brasil, por exemplo, não quer dependência de capital estrangeiro. Né? Então, continua sendo fortalecida, sem romper formas de colonialismo. Cara, isso aqui é absurdo. Então, gente, tá corrigido isso aí. Sinceramente, basta, vou voltar aqui no fundamental dos princípios do pan-africanismo, da negritude, né? Então, o pan-africanismo, dentre seus princípios, destaca-se a defesa da unidade entre os povos, as nações africanas, da justiça, da igualdade, da solidariedade e do direito à autodeterminação dos povos, né, do continente africano na luta contra o colonialismo. Cara, isso daí é básico da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então o pan-africanismo ele está fundamentado, ele está pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí vem o movimento político-literário, né, o Negritude, defendiam a valorização das culturas negras, rejeitavam a dominação colonialista, né, ideia central que africano e seus descendentes têm um princípio cultural comum. Comum quer dizer, tem uma cultura ancestral em comum, precisa-se estreitar trocas culturais, né, em busca de qualidade de vida e independência. Tá? Então, percebam que é simples aqui. Quem leu o material não teria aqui dificuldade em matar essa questão. Você nem precisava desse texto, né? Basicamente, os princípios do pan-africanismo estão presentes, né? Então você ia buscar nessas questões princípios do pan-africanismo. A A, ela tem aí algo que destoa demais das outras questões. Então, isso daqui, se você não tivesse nada, se você não tivesse mal tivesse enunciado, né, você não conhecesse o pan-africanismo, você ia pegar por dedução lógica e perceber que a única alternativa ali, né, com uma ideia, né, de certa forma coerente, é a alternativa A. As outras destoam muito.
Então vamos rever aqui, ó, ela afirma que a colonização europeia na África foi uma imposição de domínio e exploração e não a missão civilizadora. Contradiz a B, a C, a D, a E. Você podia não ter estudado o pan-africanismo, você podia pegar o que você conhece sobre a América, né? Então, a dominação colonialista aqui na América. Se você utilizasse e mudasse aqui África por América, você eliminava as outras alternativas do mesmo jeito. Então é algo que não dá para errar. Simplesmente eu acredito aqui que essa questão, a maioria que errou, errou porque simplesmente não leu. Né? Vocês estão fazendo a prova paulista aí de qualquer jeito, vocês estão só assinalando. Né? E aqui é complicado. Tem que ler. Isso aqui era dedução lógica. Você podia não conhecer o pan-africanismo. Dava, né? Analisando as alternativas, você eliminava. Mas vamos aqui avançar para a nossa próxima questão, então, questão 24. Bom, então, corrigindo a questão 24, vocês podem ver aqui, né? A questão 24 ela foi adaptada do Enem. Tá? Então, ela segue o padrão Enem. É o material que é útil para essa questão é esse daqui, aula 10, tá lá no repositório. Eu também coloquei no Google Sala de Aula a versão em PDF. No repositório, se quem quiser em PowerPoint, tem lá também. As relações internacionais do pós-guerra e os desafios do mundo bipolarizado. Então, bipolarizado porque você tem o conflito, né, na Guerra Fria, União Soviética versus Estados Unidos. Então, por que Guerra Fria? Você não tinha um conflito direto, armado, entre as duas superpotências, pela questão de serem duas potências nucleares, tá certo? Mas vamos lá. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Então, isso aqui é uma afirmação do historiador Eric Hobsbawm, tá? No seu livro aí Era dos Extremos, Companhia das Letras, 1996. Então, Eric Hobsbawm está falando aqui do período da década de 70, que poderia ser um divisor de águas, mas a gente trata aí, né, o período da Guerra Fria como algo único por causa desse conflito, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Mas vamos lá. O período citado no texto, conhecido por Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. Então vamos. Alternativa A. Houve a corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Então aqui não precisa ser nenhum gênio, né, para perceber que tem um erro grotesco aqui. Primeira Guerra Mundial, né? Então quem prestou minimamente atenção na aula sabe que a Guerra Fria ela vem só após a Segunda Guerra Mundial. Então, dentro do final, ali dentro da Segunda Guerra Mundial, obviamente a Guerra Fria ela já estava sendo gestada. Mas, historicamente, para abordar o assunto, a gente utiliza o fim da Segunda Guerra Mundial como o início ali da Guerra Fria entre Estados Unidos, né, e União Soviética. Ok? Então aqui não precisava ser nenhum gênio, né? Corrida armamentista a gente estudou bem, corrida armamentista, paz armada, né? Então isso aí foi Primeira Guerra Mundial, potências, né, imperialistas. Então o neocolonialismo, tá? Não tinha como confundir isso aqui não. Não tinha como confundir mesmo. Mas vamos lá. Continuar aqui. Deixa eu marcar o A aqui como erro. B. O domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países
capitalistas do Norte. Então vamos lá, o período citado no texto conhecido por Guerra Fria. O período citado no texto conhecido como Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Então aqui tem um erro grande. Parece que você tem um sul, né, socialista e um norte capitalista. Então parece que a ideia de mundo bipolar é uma divisão norte-sul, onde o norte é capitalista e o sul é socialista, né? E houve aí o domínio do norte em cima dos países do sul. Então quando a gente fala em mundo bipolar, não é o polo norte e polo sul, né? Assim, galera, espero que isso tenha ficado claro. Quando a gente fala de mundo bipolar, é porque você tem duas potências, você tem dois polos. De um lado, a União Soviética representando o socialismo, né, o comunismo, e você tem aí os Estados Unidos representando, a superpotência representando as nações capitalistas, né? São blocos econômicos rivais. Não necessariamente se está falando de uma divisão bipolar nesse sentido, né? Norte e sul. Né? Não tem o menor cabimento essa linha de raciocínio. Tá? Então, a B está bastante errada. É quase uma pegadinha tosca isso aí. Então, a pessoa tem que não deve ter prestado nenhuma atenção nas aulas para responder, colocar a alternativa B, que é extremamente tosca. Tá? Então, vamos para C. O choque ideológico entre a Alemanha nazista / União Soviética stalinista durante os anos 30. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar outro marcador aqui. Então aqui era dedução lógica, né? O Hobsbawm está falando aqui de divisor de águas, anos 70, né? Período de 1970. Ele está falando aqui do contexto da Guerra Fria. Né? 45 anos... Olha só, 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética. Então, quando a gente fala, o ponto de início que ele dá do lançamento da bomba atômica, a bomba atômica ela foi lançada em agosto, 6 e 9 de agosto de 1945. Hiroshima e Nagasaki. Então esse é o ponto de partida do Hobsbawm, né? Ponto de partida da análise. E aí você está falando aqui anos 30. Então se foi lançado em 45 e o ponto de partida ali é 45, não cabe você falar aqui dos anos 30. Então, cara, era o mínimo de atenção. Tá certo? O choque ideológico, né? E ainda abordando esse período dos anos 30, não. O erro grotesco tá ali. Tá muito claro, né? Não tinha como errar. Só errou se não leu. Mas vamos lá. D. A disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como China e Japão. A disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como China e Japão. Essa disputa pela supremacia mundial, o Hobsbawm está abordando ali a Guerra Fria, certo? Então deixa eu marcar ali, porque talvez não tenha ficado claro. O período citado, conhecido como Guerra Fria. Ó. Guerra Fria. Pode ser definido por aquele momento histórico em que houve disputa do Ocidente com Japão e China. Não. Então, vamos lá. O Japão é um aliado dos Estados Unidos, né? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão se rende e mais tarde vai receber fortes investimentos, né, econômicos aí dos Estados Unidos para se tornar um polo capitalista, né, uma potência capitalista na Ásia,
né, como uma forma de conter o avanço do comunismo, principalmente o comunismo chinês. Tá? Então, supremacia econômica mundial, os Estados Unidos nunca disputou ali com o Japão. De certa forma, o Japão tem uma potência, é uma potência econômica ali fortíssima, é um dos 7 grandes, né? Mas não necessariamente consegue uma produção industrial, né? Uma geração de riqueza capaz ali de fazer, né, se tornar um pesadelo para os Estados Unidos. E aqui, supremacia econômica, a disputa hoje Estados Unidos e China, ela é a partir dos anos 2000. Né? Então, lá nos anos 70, 80, né? Até meados ali dos anos 90, e boa parte dos anos 90, início dos anos 2000, os chineses, eles rascunhavam ali na tecnologia, eram mais imitadores, copiadores, do que propriamente desenvolviam uma tecnologia própria. Mas aí com investimento industrial de peso, né, hoje são também produtores de boa tecnologia. Mas hoje, né, período dos anos 2000 para cá. Então hoje a China é uma ameaça, né, a essa supremacia econômica dos Estados Unidos, né? É a supremacia econômica do Ocidente, da União Europeia, tá? Mas não, né? Essa questão aqui está errada. Essa talvez possa ter confundido um pouco, né? Quando você vê China, você, a não ser, não dava para confundir também não. Não dava para confundir não, né? Tô sendo bonzinho aqui. Não dá para confundir. Mas vamos lá, então sobre o AE. O constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Ok. Então deixa eu pegar aqui outra cor. E. Né? Então, o período citado no texto, conhecido por Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Quais são essas superpotências? Então, Estados Unidos e União Soviética. Tá? Isso é a Guerra Fria. Estados Unidos, deixa eu colocar aqui, Estados Unidos versus União das Repúblicas minha imagem está atrapalhando aqui. Socialistas soviéticas. Tá? Então isso aqui é a Guerra Fria. Ok? Não tinha. Vou circular aqui. Guerra Fria. Asterisco. Ficou feio meu asterisco, né? Eu vou marcar aqui, ó. Então, você olha lá, Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Mas outra questão aí que quem acompanhou o mínimo de explicação sobre Segunda Guerra Mundial já teria como deduzir. E até mesmo porque tá muito fácil esse questionamento e vocês, o ensino médio a gente aprofunda de certa forma os conteúdos trabalhados aí para vocês de história contemporânea. Vocês viram isso aí no 9º ano, né? E é algo que, de certa forma, vocês pegam, a gente fala sempre um pouquinho no 1º ano, no 2º ano, então não é um tema de desconhecimento de vocês, ok? Estou falando que tá faltando levar mais a sério essas avaliações, hein? Tá faltando levar mais a sério a prova paulista. Mas vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui que a gente vai tratar da questão 16. Bom, então vamos agora para a questão número 16 da prova paulista. Então, ela é fundamentada aí na PUC de Campinas, né, 2018. Diz o seguinte: a Segunda Guerra Mundial foi polarizada por 2 grandes blocos de países, que no início do conflito sofreram algumas modificações em sua composição. Então, 2 blocos de países
que sofreram alteração na sua composição. Então, o material que vocês têm aí para estudar, ele se chama Espaço Vital, né, o Expansionismo e a Segunda Guerra Mundial. Esse material aqui ele já tem videoaula que eu gravei para vocês utilizando esse mesmo material, tá lá dentro do CMSP. Tem o PDF que eu coloquei para vocês dentro do Google Sala de Aula, no repositório que vocês podem acessar com o e-mail de vocês. Vocês têm acesso a esse material, versão PDF, versão PowerPoint, né? Então, não dá para dizer que não dá para encontrar esse material. E isso daí também já foi abordado, né, em sala de aula. Mas vamos lá. Um importante país em termos geopolíticos que oscilou em sua posição no início dessa guerra foi. Oscilar, né, é algo que não tem um posicionamento fixo, permanente, está oscilando. Pode ser de um lado para o outro, para cima ou para baixo, apoia um lado ou apoia outro, oscila, oscilação, tá? Mas vamos lá. Estou explicando, parece óbvio, né? Mas as perguntas que muitas vezes vocês me fazem de algumas palavras, né? Mas vamos lá. A União Soviética, que mantinha um pacto de não agressão com a Alemanha, mas diante da invasão alemã, sem declaração de guerra, rompeu o acordo e combateu ao lado dos Estados Unidos e demais aliados. Então aqui, eu posso dizer que isso está errado? Qual que é o erro aqui? Aqui, por enquanto, não tem erro. Então, um importante país em termos geopolíticos que oscilou em sua posição no início dessa guerra foi. Então você tem aqui, importante país. Certo? União Soviética era um importante país. Oscilou em sua posição, né? Então aqui a gente sabe muito bem, União Soviética e Alemanha, foi explicado isso, fizeram um tratado de não agressão, tá? E a Alemanha rompe esse pacto, rompe esse tratado e avança nas terras a oeste, tá? Obrigando aí a União Soviética também a romper esse acordo e combater ao lado dos Estados Unidos. Então a União Soviética ela combate na Segunda Guerra junto com os Estados Unidos, né, junto com Inglaterra, tá certo? Então faz sentido? Todo sentido. Eu vou marcar aqui como verde. A União Soviética, né, tinha um pacto de não agressão com a Alemanha. Realmente tinha um pacto de não agressão. Mas, diante da invasão alemã, sem declaração de guerra, rompeu o acordo e combateu ao lado dos Estados Unidos e demais aliados. Sim, então vamos compreender um pouco melhor. Esse acordo, né, assinado aí entre Alemanha e União Soviética, de certa forma já previa-se mais tarde que haveria um choque entre os dois países. Então era uma forma do Stalin ganhar tempo ali para se armar, para se preparar para o conflito, então era algo do interesse dele, né? E era uma certa forma dos nazistas, né, de Hitler, manter ali o oeste um pouco calmo enquanto ele cuidava da frente, quer dizer, manter o leste, né, no caso ali a Rússia, calma enquanto ele cuidava da frente oeste, né? Então mantendo as suas possessões, garantindo a França, né, tentando insistentemente o controle, né, dominar a Inglaterra, ok? O grande erro foi quando, a grande estupidez dele foi iniciar uma agressão contra a União Soviética e ter que lutar em duas frentes, frente leste e frente oeste,
né? Então, luta com... Aí você tem a União Soviética, de fato, entrando no conflito, junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, tá? Mas vamos lá, vamos avançar. Então, vamos entender aqui o que está de errado com o restante das questões. D. A Espanha, que apoiou oficialmente os aliados até a decisão de Franco de combater os comunistas e, por conseguinte, unir-se ao eixo. Então é o seguinte, o Francisco Franco, o que está correto aqui? Quando se cita a Espanha e quando se cita o ditador Francisco Franco, tá? O general Franco. Mas o que acontece? Os espanhóis tinham um problema interno, né? Então eles não se envolveram muito na Segunda Guerra Mundial, não, porque já tinham um conflito interno. Então eles já tinham passado pela Guerra Civil Espanhola, tá? E o ditador Franco, ele vai ser, obviamente, anticomunista, mas nessa questão um apoio ali ao eixo, mas num sentido diplomático do que num sentido propriamente bélico, tá? Então a Espanha dentro da Segunda Guerra Mundial estava mais preocupada em resolver seus problemas resultantes da Guerra Civil interna do que propriamente num combate direto na Segunda Guerra Mundial junto ao eixo, ok? Mas sim, Franco era anticomunista. Deixa eu marcar como errado. Vou dar a cor aqui desse marca-texto. E até mesmo aqui, ó, a contradição, né? Um importante país em termos geopolíticos. A França não é um importante país, principalmente nesse momento aí, em termos geopolíticos, tá? Espanha, aqui acho de destacar o Franco, tá? União com eixo, tá bom? Combate, né? Então não combateram praticamente na Segunda Guerra Mundial ali. Vamos adiante aqui com a letra C. O Japão simpatizante, Japão simpatizante dos aliados, galera, aliados. Então, aliados, Inglaterra, você tem Estados Unidos, você tem a União Soviética. Então, o Japão era do eixo, tá? Simpatizante e nunca foi em nenhum momento simpático, né? Simpatizante dos aliados de forma nenhuma. Ok? Então, eles iniciaram o ataque a Pearl Harbor, né? Então, a ideia era dominar o Pacífico e viam nos Estados Unidos um grande problema para essa dominação do Pacífico. Após ser atacado por tropas russas, aliou-se aos países do eixo. Não, eles iniciaram também ataques, né, à região russa. Então, é complicado. Então, não foi isso aqui. Não foi após o conflito com a Rússia que eles se alinharam ao eixo. Estavam alinhados ao eixo desde o início do conflito. Tá? O interesse deles era a dominação do Pacífico, Oceano Pacífico. Vamos lá. D. A Itália, que de início era resistente aos planos de expansão nazista, mas decidiu apoiar esse projeto político ao ser atacada por Inglaterra e França. Nossa Senhora. Deixa eu destacar isso aqui. Então, a Itália, né? A Itália foi um dos países aí alinhados ao eixo desde o início. Temos que lembrar que o fascismo ele é italiano, tá? Então o fascismo ele surge na Itália e ele vai ser aí replicado na Alemanha. Então Mussolini, o Benito Mussolini e Adolf Hitler sempre foram aliados, né? Então Mussolini inspirou Hitler, né, dentro ali da composição
do nazismo alemão. Tá? Então Mussolini ele governa a Itália antes. Né? Então a grande marcha sobre Roma que a gente falou na sala, né? Então a grande marcha sobre Roma. Mais tarde, só lá em 1933 que o Hitler se torna chanceler e aí inicia de fato, né, a sua ditadura sobre a Alemanha. Ok? Então, também não era uma questão difícil não, hein, gente? Não era mesmo. É só atenção e dedução lógica. A Argentina, eu já vou até marcar isso aqui como erro, né? Então você fala, ó, um país importante, né? Um país importante em termos geopolíticos. Quando você coloca a Argentina aqui, já você não precisa nem ler o restante. Tá errado. Tá errado. A Argentina não é geopoliticamente importante neste momento aí. Não é hoje, né? Hoje também não é. Principalmente nesse momento aí. A Argentina, cujo governo era simpatizante declarado. A Argentina tem uma história sinistra aí, né? Isso aqui, essa questão tá errada. Tá. Essa questão não, essa alternativa tá errada. O governo era simpatizante, né? Mas sob pressão norte-americana foi obrigado a declarar-se favorável aos aliados e enviar tropas em colaboração. Então, vamos lá, complicado mais tarde, no final da Segunda Guerra Mundial, a Argentina vira um refúgio de nazistas, né? Então tem toda uma situação, uma história nebulosa aí sobre a Argentina, né? É complicadíssimo. Obviamente que dentro da América ninguém ia se opor aos Estados Unidos, tá? Mas, sinceramente, é uma historinha bastante nebulosa aí, tá? Do governo argentino aí favorável, né? Fornecendo aí abrigo a refugiados do nazismo. Mas galera, tá encerrado por aqui nessa revisão. Vocês viram aí, né? Não tinha nada de difícil, hein? Nadinha. Tava bastante fácil. Tá dado isso aí para vocês. Aqui esse QR Code, né, quem estiver questionando, é o mesmo QR Code lá do teste que eu coloquei com essas questões para vocês, que vocês já devem ter respondido. Você tá aqui é porque já respondeu aí, né, essas questões, você só está participando aqui das explicações agora de cada um dos pontos, né, questionados. Mas vocês viram aí, a prova não era difícil, a prova estava dada, né? Sinceramente, vamos lembrar que essa prova paulista, 1/3 das questões eram ali com 2 alternativas corretas. Então, das 5 alternativas de A a E, tinham 2 corretas em algumas questões, 1/3 das questões, né? Então acho que talvez essa facilitada que estão dando para vocês de lambuja nessas provas paulistas aí é o que está deixando vocês preguiçosos, né? Estão com preguiça de pensar, tá? Mas não sou eu que formulo essas provas, né? Comigo não tem essas colheres de chá não, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Então encerro por aqui. Foi corrigido, né, cada ponto aí das questões com pior rendimento. Tchau, tchau, boa sorte para vocês na prova de recuperação. Vamos torcer para todo mundo aí, né, se dar bem, para que a gente possa começar um segundo semestre aí sem maiores dores de cabeça, né? A última coisa que a gente quer é aluno aí retido, né? Ninguém aqui é carrasco. Aluno retido só depõe aí, diz que tem alguma coisa que não está funcionando. E eu não gosto de ver o meu trabalho não funcionar, tá certo? Então boa sorte para vocês. Até breve, pessoal. Fui.